tragédia para provocar uma torcida adversária desse jeito é horrível. Você lembra o idiota que teve quando a Chapecoense caiu? Foi quem, hein? Lembra? Lembrei agora. Foi o jogador do Nacional do Uruguai. Não, o torcedor do Nacional. Foi? Nacional do Uruguai. O Pipo tem razão. Horrível O que tem um cidadão nesse? O podre, velho. Não é? É horrível xingar o fazer em cima de uma tragédia. Denner. É horrível falar pro Ricardo Gomes morrer quando teve AVC. É horrível que a torcida do Fluminense fez ontem. São coisas horríveis o tempo inteiro. A gente vive num país de gente horrível que só faz coisa horrível. É incrível que alguém tenha tanta falta de empatia com o que aconteceu, uma tragédia que envolveu, inclusive e principalmente porque muitos dos jogadores que estavam ontem atuando conheciam esses meninos, né? Conviviam, né? A média de idade do time do Flamengo ontem era de 20 anos. Mas, ô Flavinho, só um parênteses aí nisso que você está falando. Isso não é exclusividade do Brasil, não, cara. É uma imbecilidade que o ser humano vem cometendo. Houve recentemente um episódio na Escócia, cara, no clássico lá entre Glasgow e Rangers. O jogador ele saiu de um clube e foi jogar no outro. E ele teve um problema aí que o irmão acabou se suicidando, ele se enforcou. E a torcida, não lembro se foi a torcida do Glasgow ou do Rangers, eles penduraram bonecos espalhados pela arquibancada com uma corda no pescoço para provocar o cara. Realmente o ser humano, a cada dia mais ele futebol italiano, eu amo futebol italiano, mas as torcidas na Itália estão completamente descabidas. Sim. Todo jogo tem um episódio nojento de racismo. Todo jogo. Houve outro dia. Tá demais. Outro dia houve no jogo da Copinha, Portuguesa e CSA, torcedores da Portuguesa ofendendo os jogadores do CSA por serem nordestinos também. Horrível, ainda bem que pelo menos o clube se pronunciou imediatamente, tudo. Mas, enfim, isso não apaga a ofensa. Então, é gente horrível que está Mas os clubes, está na hora dos clubes começarem também a conscientizar os seus torcedores. Não é só emitir uma nota pedindo desculpa. Não, fazer alguma coisa. O Chelsea, por exemplo, foram pegos 2 torcedores ano passado, se eu não me engano, fazendo saudações nazistas. Expulsa. Banidos. Foram convidados a ir conhecer Auschwitz, né? Agora, semana passada, no dia da memória do Holocausto, o Chelsea fez campanha. A Premier League fez. O Bayern fez campanha. O Bayern fez. O Klopp, que é alemão, participou. Então, o Fluminense... Ter atitudes. E repito, isso não é a diretoria do Fluminense, não é a grande massa da torcida do Fluminense. Mas a diretoria do Fluminense podia aproveitar e dar um exemplo. E fazer alguma coisa. Não só emitir uma nota ou pedir desculpa. Até porque, independentemente da rivalidade, Pascoalzito, Flamengo e Fluminense são parceiros na administração do Maracanã. Mas você acha que isso daí acontece, Benja? Porque você se recorda muito bem, quando aconteceu essa tragédia no Ninho do Urubu, o Vasco ele teve uma atitude muito legal, que foi jogar com o emblema do Flamengo na camisa do Vasco. O conselho do Vasco só faltou matar o presidente. Queria o impeachment. Exato. Então, infelizmente, o exemplo deveria vir de cima, mas não vem, cara. O exemplo veio de cima, porque o presidente do Vasco fez. Bancou. Então, mas deveria ser unanimidade no conselho. Mas ele bancou. Não foi, cara. É que o Vasco tem um problema político, queria usar aquilo também de forma sórdida para tirar o cara. Triste, cara. Mas o presidente bancou. Aí você tem razão. Acho que os clubes, quando essas coisas, qualquer episódio acontece, qualquer um. Eu só estou guardando dentro a de um manifestação estádio da Federação Carioca. Não é nem isso, Pascoal, só isso. Mas é isso que o Ben já falou. Se a gente cobra, quando o jogador é ofendido racialmente, Exatamente. se a gente cobra, a CBF proíbe o grito homofóbico. Como é que vai gritar um negócio desse na arquibancada? Cadê a federação? Cadê o TJD da federação? Cadê o STJD? Aliás, falando nisso, o Cruzeiro recebeu a sua sentença pelo quebra-quebra, né, no ano passado, quando caiu. 3 jogos apenas na Série B, tem mando de campo, tem público, sei lá, depois de destruir o Mineirão. Mas eu acho que é isso mesmo. Se as posturas não são tomadas, eles continuarão a fazer, Flávio. As instituições que são clubes, que são tribunais, que são federações, elas precisam se manifestar imediatamente. Mas assim, imediatamente, e o Benja tem razão, não é só notinha são atitudes. Atitudes como essa do Chelsea, por exemplo, que levem a alguma coisa, entendeu? Porque senão a gente vai ficar nesse círculo de O Mano sempre fala aqui que as punições da torcida são punições ao concreto. Pois punem a bandeira, punem a camisa, punem o instrumento musical. O cidadão continua na arquibancada. Isso não pode mais acontecer, não pode mais acontecer. Infelizmente, o ser humano evoluiu, o ser humano se esconde atrás de um monte de coisa, atrás desse tipo de grito.
se a gente... E eu repudio esse tipo de ação, esse tipo de manifestação. Tenho amigos torcedores do Fluminense, acho que o Mário Bittencourt está fazendo um trabalho legal no Fluminense, mas esse tipo de manifestação de parte da torcida, isso aí me deixa assim, completamente constrangido. Meu coração fica desse tamanho assim. O que estranha é que o Fluminense, a diretoria do Fluminense ainda não se manifestou. Eu estou esperando todas essas manifestações. Até onde eu sei, não sei se de repente saiu alguma coisa. Do Fluminense, da Federação, do Tribunal de Justiça, da CBF, do STJD, eu espero todos eles se manifestarem. Não adianta eles dizer, não é campeonato feito pela CBF. Mas a CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eles precisam se manifestar. A Federação Carioca, todos eles. Não é possível que isso aconteça. Não é possível. Não é. Esse tipo de coisa não é para atingir o outro. Isso não serve para atingir. Isso macula toda a sociedade, porque o acontecimento foi trágico. Gente, outra coisa, até para tentar conscientizar quem faz isso, que não deve ter a menor ideia, né, de que o técnico hoje do Fluminense, o Odair Hellmann, felizmente sobreviveu a uma tragédia que houve há alguns anos em um acidente automobilístico em que o time do Brasil de Pelotas capotou, ele era jogador, ele sobreviveu a uma tragédia no futebol. Aconteceu ontem, também um ônibus de torcedores do Pelotas, né? Também do Pelotas em Erechim. Em Erechim. Mas não houve mortes. Felizmente, graças a Deus, né? Enfim, então, para você que grita uma barbaridade dessa, uma delinquência empatia, dessa, né? Procure pelo menos respeitar o seu próprio treinador que passou por uma situação semelhante. Um cara que é um exemplo de vida, que voltou a trabalhar, que voltou a fazer o bem ao futebol. O Odair tá aí, uma prova viva de que, mesmo diante de um cenário tão tenebroso como foi aquele, que envolveu mortos, inclusive, ele viu colegas, né, perderem a vida numa tragédia do futebol, hoje tá aí tentando trabalhar e sobreviver e tentar honrá-los. Então, que fique um pouquinho também de cultura de lição, porque hoje em dia, infelizmente, o futebol tem vivido nessa cultura do ódio, da inveja. E para mim, quem faz isso, esse tipo de coisa, tem inveja do outro. Porque por mais que o Flamengo tenha tido o problema dele no ninho, que se resolva o mais rápido possível, que tudo isso seja completamente colocado nas mãos da justiça, o Flamengo também é um exemplo de um clube que, ao mesmo tempo, ele se tornou bem-sucedido pela administração, pelas contratações, pelos títulos, etc. e tal. Ele não tem culpa de que outros clubes no Rio de Janeiro tiveram administrações ruins que não fazem com que essas equipes hoje estejam no nível do Flamengo. E para alguns caras de espírito de porco, isso causa inveja, causa ódio, causa repulsa e aí gera esse tipo de imbecilidade. Então, antes da imbecilidade, procure até pelo menos observar o seu próprio quintal para saber se você também não atinge aquele que hoje te representa. Porque você gritar em favor de uma tragédia, você fazer cor e piada com uma tragédia, pode atingir aquele que hoje está no banco de reservas do seu time, tentando fazer com que ele se desenvolva. O Maurício Souza, o treinador do Flamengo, que é o interino, né, falou a respeito disso aí. Vamos ouvir. Em relação ao grito da torcida do Fluminense, a gente não controla, né? O que a gente pode afirmar é que não há assassinos no Flamengo, né? O que aconteceu até hoje machuca a gente, porque vai ficar marcado na história do clube, mas eu não controlo o grito da torcida adversária, né, que tenta, de alguma forma, furar a gente, ferir a gente com esse absurdo. Eu acho um absurdo, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de consciência, respeitar mais o que aconteceu, porque, como eu falei, foi um trauma para todos nós. O termo é esse, é um absurdo, Bom, vamos ouvir o Nenê, que marcou um golaço ontem, Nenê. Eu soube usar o recurso. O Nenê é bom jogador, né? O Nenê é habilidoso, é diferenciado mesmo. Soube usar o recurso do calcanhar. Vamos ver o Nenê falando desse golaço que ele fez aí. Vamos ver. É muito gratificante, né? A gente está trabalhando bastante, o time tá bem, sabia que ia ser difícil, não importa se estava molecado ou não. O time do Flamengo continua sendo Flamengo, então a gente sabia que não ia ter facilidade nenhuma. Conseguimos
impor o nosso ritmo de jogo, ter a mesma intensidade do time deles, que acredito que já jogam muito mais tempo juntos. Não sei nem se tiveram férias, né? Então a gente na hora que a gente pôde segurar a bola, botar a bola no chão e saber rodar, saber o momento certo, criamos bastante perigo. Então realmente feliz aí pela vitória, mais 3 pontos e não conquistamos nada ainda, mas aí mais um passo dado para a nossa classificação. Poxa, isso, acho que o ambiente ajuda muito, né? O time tem uma união, se vê assim, né? Que é muito bacana, dentro e fora do campo. Não vou começar com essa resenha não, depois eu paro de fazer gol, vai falar que estou jogando mal, mas realmente eu sempre gostei de fazer gol, fico feliz de estar ajudando o time agora nesse momento, mas a minha função é dar assistência, né? Então isso aí seria um lucro e fico feliz que esteja no lucro e possa estar ajudando o time também aí nesse quesito no começo. Já tinha feito de calcanhar? Não me lembro, acho que não. Qual foi a sensação? Muito bacana, né, cara? Clássico é clássico, não tem jeito de ficar e fazer um gol desse no Maracanã, né, no palco tão importante. Realmente eu fiquei bastante feliz ali no momento e a gente foi pra galera. Tá aí então o Nenê, o Fluminense ganhou do Flamengo, ontem 1-0, o Nenê marcou um golaço de calcanhar. Mas a gente mudou o assunto. Ô, Pipo, qual que é a diferença de camelo para dromedário? O camelo tem 2 corcovas e o dromedário apenas uma. Aê, Pipo, arrebentou com ele! Não, eu estava na dúvida. Eu tô tentando lembrar. Quando eu vi, eu não me lembro se eu vi um camelo ou um dromedário. Aonde? Na rua hoje? Não, eu fui já fui no deserto, já andei de camelo. De camelo? Uma sensação muito louca andar de camelo. De camelo ou dromedário? Então, agora é isso que Os eu caras tô tratam mal. É que o dromedário você vai sozinho. Vou te contar também que os caras tratam mal os Jimmy comigo, meu filho pequeno. Tudo bem, mas o camelo, Tudo bem. como tem 2 corcovas, você pode, vai um cara atrás, uma corcova fica entre você e o cara, entendeu? Agora, se você quiser... Ele tá querendo fazer aquelas piadinhas de duplo sentido, aí ele olha pra mim. Eu queria só dizer um negócio. O Fluminense com o Odair, ele tá, sabe... Tá o quê? A passadas mais... Não. Tipo, que aqui no Rio de Janeiro... Assim, aqui no Rio de Janeiro... Parece que tá fazendo o Flamengo a barreira, numa cobrança de falta, não. Tô dizendo que o Fluminense não tá sendo tão observado assim, porque, claro, toda a mídia no Rio de Janeiro tá no Flamengo, etc, tal, pelo que tem contratado. Mas o Fluminense, ele tá formando um time que no papel pode se tornar uma equipe legal esse ano. É o único invicto do Carioca. O Nenê voltando a jogar bem, as entradas do Hudson, do Henrique, o próprio Egídio, o técnico é bom, o Odair. O Fluminense pode não fazer um ano que o torcedor... Mas esse gol do Fluminense aí, vamos falar a verdade, mas porque quando é o Flamengo do outro lado também, todo mundo fala o caminhão. O lance que originou o gol do Fluminense foi falta do Hudson em cima do moleque do Flamengo. Fato. E pra quem não sabe, no Campeonato Carioca, Facincani, desculpa interromper o seu discurso, tá muito bom, mas não, mas é verdade. Ele tava falando bem do Fluminense, ele tem razão. Ele tem razão. Tratam muitas vezes o Fluminense com ironia aqui no Rio de Janeiro, mas o Fluminense dos grandes aqui, fora o Flamengo, é o que melhor tem feito. Conseguiu reestruturar a administração, salários sendo em dia.